ao nome de Jesus. Irmãos, hoje, pode colocar a imagem para a gente, hoje eu quero trabalhar com este tema, né? Eu quero dizer para você que a viagem para Tarsis foi cancelada. Amém, igreja? Deixa eu te falar, meu irmão, a viagem para Tarsis, olha, pode desfazer as malas, porque foi cancelada, né? Pode devolver o seu ticket aí, não há mais esta viagem em nome de Jesus. Quem entendeu, dá um glória a Deus aí. Você vai entender. Abre comigo lá em Jonas, capítulo 1, verso 3. Vamos ler Jonas 1:3. Eu creio que todo mundo conhece a história de Jonas, é conhecida em desenhos animados, na escola bíblica, tantas e tantas vezes, né? Nós estudamos e falamos sobre Jonas, que se recusou, né? Deus fez um decreto para a cidade de Nínive, né? E que iria destruí-la, e mandou que Jonas fosse lá profetizar, né? Declarar o arrependimento daquela cidade. Jonas fala, não, de jeito nenhum. Jonas, que era o profeta, né, que profetizou no reino do norte, ele agora tinha essa missão, e até Nínive, que era a capital de Assíria, ou seja, um povo destemido, um povo terrível, que destruíam cidades inteiras. Ele falou assim, não, esse povo aí merece morrer, não vou cumprir essa ordem não. Então ele resolve fazer exatamente o contrário. Nínive era numa direção, e ele vai em direção a Tarsis, oposta ao propósito de Deus. A história você já conhece, ele nesse barco, vem uma grande tempestade. No meio dessa tempestade estava lá Jonas dormindo, acordam Jonas, pergunta quem que ele era, aquela tripulação começa a jogar ao mar toda a carga do navio, do barco, para aliviar o peso, para tentar vencer a tempestade. Nada, né, tinha resultado, era certo que aquele barco iria afundar. Eles com medo descobrem que Jonas estava fugindo da direção de Deus, e Jonas mesmo dá a solução, ó, vocês querem viver, vocês querem que essa tempestade cesse, me joga no mar. Quando jogaram Jonas no mar, a tempestade cessou, mas veio um grande peixe, engoliu Jonas, e lá na barriga do peixe, finalmente Jonas caiu em si e fala, eu vou, Deus, eu vou para Nínive pregar, né? Eu vou pregar para aquele povo arrependimento. E entenda que o arrependimento anula qualquer decreto, amém? Vou falar de novo, o arrependimento anula qualquer decreto. Se há um decreto de morte na sua vida, de alguma falência, de algo que está dando errado, em nome de Jesus, essa é a noite de nós nos arrependermos e voltarmos para as promessas de Deus, e o arrependimento anula qualquer decreto. E aquele povo agora, por se arrepender em Nínive, eles começam ali, eles recebem a vida, Deus volta atrás, não destrói aquela cidade. Por isso tem esse tema que nós colocamos, né? Está cancelada a viagem para Tarsis. Jonas 1:3, apenas já li praticamente a história para vocês. Diz assim o texto: Jonas se dispôs, né? Interessante, ele falou, opa, estou pronto, mas não para ir para Nínive, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Lemos a tua palavra e pedimos graça, pedimos, Senhor, unção para falar, Deus, como uma voz profética nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém. Fala assim comigo mais uma vez, a minha viagem para Tarsis foi cancelada. Chega, viu? Não vamos fazer igual Jonas, fugindo do seu chamado. A viagem para Tarsis foi cancelada. Você já viu eu contando aqui, ouviu eu contando a história, veio aquela tempestade. Enquanto que estava acontecendo a tempestade, Jonas estava dormindo. Eu disse que eu preciso ser bem objetivo, então já vai recebendo aqui a palavra de Deus, palavras-chave para a tua vida. Tem muitas pessoas às vezes dormindo no meio de uma tempestade.
E é necessário alguém para te acordar. É necessário que você tenha amigos. É necessário que você tenha pessoas que vão chegar e falar assim: olha, você está se afastando, você está esfriando, você está distanciando. Volta para o teu chamado. Porque quem está dormindo não sabe quem está dormindo. Temos um que não está nem dormindo, já está em coma, né? Apagou, ou seja, não vê mais nada. É necessário que alguém chegue até Jonas e fale: acorda, rapaz. E eu vou te dizer uma coisa, essa tempestade vem, e eu quero já deixar uma outra palavra para você. Ali aquela tripulação começou a jogar toda a mercadoria, a sua bagagem, toda a sua carga no mar para aliviar o peso. Se por acaso você estiver viajando com algum Jonas, se você estiver vivendo debaixo da influência de algum Jonas, pode ter certeza que o prejuízo é certo. O que significa andar com Jonas? Andar com pessoas que estão te distanciando do teu chamado. Deus te chamou para algo, Deus te chamou para cumprir uma missão aqui na terra, há um propósito. Você é um Jonas, você é um profeta desta geração, viu? Você é um profeta lá onde você está, seja na escola, do trabalho, aonde você estiver, você foi chamado para fazer a diferença. Mas se existem Jonas que estão te levando para uma direção contrária, preste atenção, o prejuízo será grande, se não até a morte. Retire o Jonas, lance o Jonas para fora do barco, da sua vida, da sua caminhada. Não deixe que nada atrapalhe o chamado de Deus na sua vida. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Irmãos, é tanta coisa que nós poderíamos extrair aqui desse texto. Eu falei aqui sobre Jonas que talvez estejam no barco, mas talvez eu esteja falando com alguns Jonas nesta noite. Seja lá nas nossas casas, no culto online, ou Jonas aqui dentro nesta noite. Sabe que aonde há um chamado, aonde há uma direção de Deus, aonde, sabe, Deus está falando. Mas preste atenção numa coisa: quem não ouve Deus, vai ter que levar sabão dos ímpios, porque Deus vai usar alguém. Estava lá Jonas, fugindo de Deus, não queria ouvir Deus. Os próprios ímpios, ou seja, aquela tripulação foi lá, acordou ele, falou: quem que é você que você está fazendo? Eu sou um profeta, tal. Rapaz, é por causa de você. Você não pode fazer isso com a gente. Levou sabão de quem nem temia Deus. Ou vai levar também, né, um caldo aí, é da tempestade mesmo. A tempestade vem forte sobre o Jonas. Mas entenda que Jonas não era alguém na tempestade, Jonas era o motivo da tempestade. Repito, Jonas não era alguém na tempestade, Jonas era o motivo da tempestade. Tem pessoas que falam assim: pastor, todo mundo faz isso e nada acontece. Eu fui fazer e deu tudo errado, pastor. Por que que... sabe por que todo mundo faz e não dá errado? Porque eles não são Jonas. Mas você tem um propósito. E se você tem esse chamado, se você fugir desse chamado e querer embarcar neste navio para Tarsis, meu irmão, vai dar ruim. Vai dar problema. Virá tempestade mesmo. E entenda que tudo, tempestade, ou até as profundezas da barriga de um peixe, imagino como deve ser horrível, nem consigo imaginar, mas tudo isso é um jeito de Deus falar para você que eu te amo e quero ver você debaixo do meu propósito, cumprindo o que eu coloquei para você fazer. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que há um chamado, há um propósito. Hoje é domingo de missões. Sabe, o mundo depende, sabe, do despertar do Jonas. Nínive depende do despertar de Jonas. O mundo que é Nínive, Divinópolis, que é Nínive, Brasil, que é Nínive, depende do despertar dos Jonas, dos profetas que estão dormindo no meio da tempestade.
Irmãos, pelo amor de Deus, precisamos acordar, precisamos cancelar essa viagem para Tarsis e falar: Deus, eis-me aqui, eu vou para esta cidade, eu vou para onde o Senhor me enviar, e eu serei luz no meio das trevas, eu vou fazer diferença onde eu estiver, eu vou como um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, com a Bíblia, com a palavra de Deus nas mãos, fazendo a diferença onde eu estiver. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, por favor. Oh, meu irmão. Sabe, irmãos, olha, falei de Jonas na tua vida, falei de pessoas que estão vivendo como Jonas. E agora eu quero caminhar para uma outra forma ainda mais ampla. Brasil, mundo, a sociedade, Divinópolis, como Nínive. Há um decreto de morte para aqueles que estão sem Deus, para aqueles que estão sem a luz da palavra, da revelação. Assim como havia um decreto de morte para Nínive, há um decreto de morte para Divinópolis, há um decreto de morte para o Brasil, para o mundo sem Deus. Mas assim como Deus enviou Jonas para pregar para Nínive, Deus envia a igreja para pregar para este mundo o arrependimento. E Deus, quando existe arrependimento, muda qualquer decreto. Há esperança para o Brasil, sim, se a igreja acordar. Irmãos, os nossos pais, os nossos avós, sabe, cumpriram bem o seu papel. Hoje nós vivemos um evangelho, hoje nós temos esta igreja, hoje, sabe, nós vemos tantas coisas conquistadas, porque eles cumpriram bem esse papel. Deixa eu te falar, meu irmão, que a sociedade, ou seja, todos os pilares da sociedade nasceram da Bíblia, da palavra de Deus e de homens inspirados pela palavra, cheios do Espírito Santo. Deixa eu te dar alguns exemplos. Vamos falar da área de educação. Você sabia que as maiores universidades do mundo foram fundadas por cristãos? Eu fiz aqui uma pesquisa. Não vou me estender muito para não ser cansativo, mas vale a pena você ouvir isso. As 12 melhores universidades do mundo, Harvard, teve 47 prêmios Nobel, a MIT, nos Estados Unidos, 78 prêmios, Cambridge, e aí vai, Caltech, Oxford, Stanford, Princeton, Chicago, Yale, Columbia, todas elas premiadas, todas fundadas por cristãos. Deixa eu contar um pouquinho a história de algumas delas. Por exemplo, a Universidade de Harvard, ela foi fundada por um pastor puritano, um pastor chamado John Harvard, ou seja, um homem de Deus que queria a formação de pastores, e ele funda esta que é uma das maiores universidades do mundo. Já a MIT, né, essa universidade de tecnologia, ela foi fundada também por William Barton, que criou para que acontecesse ensinos teológicos. A Universidade de Princeton, ela foi fundada lá em 1746 pelo pastor William Tennant. Dali, então, ele cria um seminário teológico por esse próprio pastor, e então surge essa universidade. A Universidade de Chicago, fundada em 1856, foi criada inicialmente como ensino batista. Depois veio um grande empresário também batista fervoroso, John Rockefeller, e ele investe e se torna essa grande universidade. A Universidade de Yale foi fundada também em 1701, o seu primeiro reitor foi reverendo Abraham Pearson, fundada por 10 pastores, liderado pelo pastor James Pemberton. Ou seja, todas estas, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, com a Bíblia na mão, cheios do Espírito Santo e falando, vamos fazer a diferença. E hoje o que nós vemos? Nós vemos as universidades dizendo, aqui não pode entrar a Bíblia.
Nós vemos as escolas, os ensinos dizendo, não, é um país onde tem que ter essa liberdade, não queremos mais a Bíblia dentro das escolas, das universidades. Deixa eu te falar, quanto mais tira a Bíblia desses que são os pilares da sociedade, pior a sociedade fica. Mas estes que foram os nossos pais, fizeram bem o seu papel, foram lá, homens cheios do Espírito Santo, com a Bíblia na mão, falando, aqui se encontra a base de uma sociedade, nós não abrimos mão disso. E esta época, esta geração que nós vivemos, nós vemos o contrário, a Bíblia saindo, nós colocamos a Bíblia exclusivas para um curso de teologia, a Bíblia exclusiva para um culto, mas tiramos a Bíblia desses demais lugares. Cada vez estão ficando piores. Ainda falando na questão da educação, você sabia que os grandes avivamentos, uma boa parte desses avivamentos, né, desses últimos tempos, iniciaram dentro de faculdade? Jovens cheios do Espírito Santo, que foram para lá sim, para se formar, para estudar, mas não abriram mão da palavra de Deus e dentro da faculdade levavam a Bíblia e pregavam o Evangelho. Pregando essa palavra hoje de manhã, o pastor Sérgio, pastor dessa igreja, ele falou, olha, pastor Samuel, em Lavras, na faculdade que eu estudei, ela foi fundada também por um pastor. E quando eu estudava lá, eu todas as aulas legava a minha Bíblia, eu pregava para os meus colegas, eu era conhecido como o pastor da sala de aula. E hoje muitos dos jovens querem ir para uma faculdade já com algo estabelecido na sua mente. Lá eu vou ficar longe dos meus pais, lá eu serei maior de idade, lá eu tenho acesso às bebidas, lá um grupo de outros jovens, todos querendo curtir a vida, vai ter muita festa, vai ter muita bebida, vai ter muito sexo, vai ter tudo, lá eu estou livre. Jovens, em nome de Jesus, vamos novamente ser Jonas. Anule, cancele a sua viagem para Tarsis e seja um missionário em Nínive. Faculdade não é Tarsis para você fugir da presença de Deus. A faculdade é Nínive para você ser um profeta e levar a palavra de Deus lá para dentro. E aí vai, não só faculdade, mas em todas as áreas, na economia, no comércio, no meio empresarial, na política, aonde você for. Eu puxei aqui alguns dados e eu deixo para vocês também. Olha, dentro da área da ciência, é comprovado que os maiores cientistas eram pessoas cristãs e extraíam muitos dos seus princípios baseados na palavra. Muitos desses, foram os pais da ciência. A igreja, com a sua palavra, também incentivou a questão de hospitais, serviços de bem-estar. Todas elas foram inspirados e deram início através das igrejas, homens e mulheres cheios do Espírito da palavra. A igreja, a Bíblia, influencia em termos econômicos de uma cidade. A inspiração também para a cultura, para a filosofia, dentro da política, dentro da engenharia, da matemática, dentro da área de filosofia, todas as áreas, a Bíblia sempre foi a base, e sempre homens cheios do Espírito Santo fizeram ali diferença. E hoje, parece que vamos tirar a Bíblia de todos esses lugares, não nos interessa mais. É literalmente Nínive, com decreto de morte. Infelizmente, muitas vezes, a igreja está como Jonas, num barco, dormindo, indo para uma direção contrária. Em nome de Jesus, vamos fazer diferença. A Bíblia, ela foi a base em todos esses lugares. E quanto mais se tira a Bíblia desses lugares, pior eles ficam. A Bíblia era a base da constituição de tantos países. A Bíblia é o local onde se faz juramento de presidentes de nações, de julgamentos.
e vão se retirando, não nos interessa mais. E os profetas, aonde estão? Um barco para Tarsis. Em nome de Jesus, Divinópolis depende da igreja. A esperança não está num plano de governo, não está numa economia que melhora. A esperança está na igreja saindo, cancelando essa viagem para Tarsis e dizendo: eu vou para Nínive pregar a mensagem do arrependimento. Quem está comigo indo para Nínive, dá um glória a Deus aí bem forte. Aleluia. Enquanto a igreja estiver no barco para Tarsis, a cidade está com decreto de morte. Sabe, irmãos, antes de finalizar, ainda eu quero caminhar para o outro lado. Talvez esteja falando com pessoas que estão em Nínive, pessoas que nunca ouviram isto, uma palavra que pode mudar a sua história. Pessoas que estão vivendo longe de Deus e que não conheciam a verdade maravilhosa do Evangelho, que restaura, que cura e que traz saúde. Mas como eu disse no início e repito, o arrependimento anula o decreto. Se havia um decreto de morte para o seu casamento, se havia um decreto de morte para a sua família, se havia um decreto de morte para a sua empresa, para os seus negócios, um decreto de morte para os seus sonhos, para os seus projetos, volte ou entregue a sua vida para Jesus, se arrependa, sabe, de todos os pecados, se arrependa de tudo aquilo que te afasta de Deus, comece uma nova vida com Jesus, porque quando há arrependimento, esse decreto de morte é removido e veio vida para Nínive, a vida para você, basta voltar para Jesus. Irmãos, há uma palavra profética no Antigo Testamento que diz que lá do templo há uma fonte de águas que formam um rio, e este rio ele vai até o Mar Morto, e quando ele chega neste mar que literalmente é morto, não tem vida, quando essas águas que saem do templo alcançam este Mar Morto, este mar começa a ganhar vida novamente. Deixa eu te falar, Nínive é este Mar Morto. Essa sociedade longe de Deus é este Mar Morto. E elas precisam dessas águas que saem do templo. Ah, pastor, essas águas é lá do templo que existia em Jerusalém. Não. Pode até o povo, ainda lá os judeus, o povo do Antigo Testamento achar que esperando um dia reconstruir esse templo. Mas deixa eu te falar, bate a mão no peito e fala assim: eu sou, mais forte, eu sou o templo do Deus vivo. Sabe, essas águas que vão trazer vida para o Mar Morto, que vão fazer diferença na cidade que vivemos, que vai fazer diferença para o Brasil, essas águas devem sair de você, porque você é o templo, dentro de você é uma fonte de água viva, de você vai sair palavras que vão mudar a história de pessoas. Há esperança para Divinópolis, há esperança para Minas Gerais, há esperança para o Brasil, há esperança para este mundo, porque esta igreja cancelou a sua viagem para Tarsis e vai para Nínive pregar o Evangelho. Eu creio nisso, tudo depende da igreja. Se a igreja falhar, o Brasil está perdido. Nossos pais cumpriram bem o seu papel. Hoje nós estamos aqui nesta linda igreja. Mas os nossos netos, nossos bisnetos, gerações que virão pela frente, será que eles vão encontrar uma igreja viva, uma igreja cheia do poder de Deus? Ou será que Nínive será destruída porque profetas estão dormindo? Será que essas futuras gerações não terão esperança porque profetas estão dentro de um barco indo para Tarsis? Irmãos, tudo depende de nós. A Bíblia é muito clara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Ele vai sarar esta terra. Amém? Quem crê nisso, dá glória a Deus. Eu quero que você entenda que se nós, que somos a igreja, clamarmos, esse decreto muda.
se nós fizermos a diferença. Irmãos, está condicionada a igreja. Se o meu povo, ou seja, se o meu povo não clamar, se o meu povo não orar, se o meu povo não acordar e cancelar a viagem para Tarsis, Nínive será destruída. Mas se o meu povo, você pode ficar de pé? Se o meu povo clamar, orar, despertar deste sono e cancelar a viagem para Tarsis, meu irmão, tudo vai mudar, amém? Há esperança, porque o próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, não há só um noivo vencedor, não há só um Senhor Jesus, Rei dos Reis, vitorioso. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus um dia, Ele vai chamar a sua noiva, aleluia. Irmãos, quando Ele vier buscar a igreja, Ele não vai encontrar, sabe, a igreja, esta noiva, sabe, toda descabelada, toda machucada, toda suja, ali, toda dizendo, sofri tanto, apanhei tanto, estou toda acabada. Não! A noiva estará linda, porque a noiva é vitoriosa. As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão com a igreja. Eis aqui uma igreja vencedora. Levante as tuas mãos para o alto. Comece a clamar ao Senhor Jesus. Comece a clamar ao Senhor Jesus. Ele tem cuidado de você. Se você tem permitido Jonas no teu barco, na viagem da tua vida, esta noite tome a decisão de tirar esse Jonas da tua vida. Se você tem sido Jonas, tome a decisão de cancelar essa viagem. Se você está em Nínive e não conhecia a mensagem de arrependimento, venha para Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia, vai lá, vai, adore ao Senhor. Um minutinho para você adorar ao Senhor, um minutinho, adore a Ele, deixa. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de você. Oh, aleluia. Sim, Jesus, nós te amamos, nós te amamos. Eis aqui a tua noiva, uma igreja militante, uma igreja que não vai deixar Nínive ser destruída, mas que será uma igreja profética para este tempo. O Senhor tem cuidado de nós. Oradalava, xerecandalaia. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode declarar assim comigo? Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Declare, declare. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Coloque assim a mão na altura do teu coração. Fala assim comigo, fala após mim. Senhor Jesus, eu estou nesta noite cancelando esta viagem para Tarsis. Eu digo sim ao teu chamado para a minha vida. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Eu farei diferença onde eu estiver, no meu trabalho, com os meus amigos, na escola, na faculdade. Eu não serei influenciado, mas eu irei influenciar, porque eu não sou um Jonas fujão, mas eu sou um Jonas que vai para Nínive pregar a palavra de arrependimento. O Senhor Deus, Ele cuida de você. Aleluia. Declare mais uma vez. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim.
sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Bem forte, declare: Deus cuida de mim, sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida. Eu queria ver a igreja, e para encerrar, você pode cantar? Deus cuida de mim. Eu amo. Eu sei. Para encerrar, vamos lá. Deus cuida de mim,